capítulo 5. Vamos passar umas informaçãozinhas aqui bem rápido, compartilhar com vós aquilo que o Senhor botou no meu coração. É uma palavra que todos nós já conhecemos, né, igreja? Todo tempo já foi pregado, já preguei diversas vezes, mas é necessário que a gente entenda algumas coisas, aquilo que Deus botou no meu coração para a igreja. Lucas capítulo 5. O título vai dar dizendo que é a pesca maravilhosa. Em algumas Bíblias está escrito os primeiros discípulos. E nós vamos entender aqui algumas coisas aqui que nos chamam a atenção. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eu fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento clamamos a Ti, meu Deus, todo o conhecimento e a sabedoria que vem do alto sobre a Tua igreja. E eu digo em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo pensamento contrário, toda armação do inimigo seja desfeito nesta hora, em nome de Jesus. Mas que a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, abrindo nós o entendimento, o conhecimento, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje porque nós fomos escolhidos. Talvez para algumas pessoas ela tenha dificuldade de entender isso. Ninguém está aqui por vontade própria. Você tem uma escolha de Cristo, uma escolha de Deus. Ele diz que elegeu cada um de nós. E Ele elege de qualquer maneira. Ele diz que nós somos sacerdote real. Você não é qualquer um. Amém, igreja? Amém. Nós somos sacerdotes de Cristo. Nós somos representantes dele. Só que tem muita gente que não entende isso. Tem pessoas que não estão compreendendo aquilo que teve a graça de Deus ser chamado. Nós fomos chamados. Quando você não entende isso, irmão, você vai passar por dificuldades. Se você não entender, irmão, que o chamamento de Cristo é para poder fazer algo através de você, quem vai sofrer é você. Porque Deus, quando chama nós, cada um de nós, se nós não se levantamos e vivemos aquilo que fomos chamados, nós vamos sofrer as consequências. Por quê, mano? Por quê? Porque somos filhos. Para analisar você. Quando você tem filhos, e seus filhos não te obedecem, o que você faz? Nada. Fica alegre? Fica feliz?
Não. Mas o que você faz? Hã? Não corrige? Você não chama a atenção? Até mesmo castiga, não é verdade? Sim, quando ele não quer te obedecer, quando ele... E o que acontece com isso, irmão? Para quê? Para que esses filhos entrem para que ele entre no caminho que o pai está mandando ele entrar. Sim ou não? Então, a igreja, irmão, é da mesma maneira. Deus te chamou porque Ele quer te usar. Ele quer que você faça algo para Ele. Só que a igreja ainda não descobriu isso. Ela ainda não entendeu isso. Ela tem dificuldade disso. Então, por isso, irmão, muitos estão sofrendo. Nós vemos aqui uma situação. Qual é a situação? Uma situação que todos nós já conhecemos. Qual é? Frustração. Qual é a situação que acontece aqui? Uma grande frustração. O que é? Homens capacitados. Sim ou não? Donos. Porque eles eram capacitados naquilo que eles faziam. Sim ou não? Sim. Eles eram capacitados, eram pescadores. Eram donos de pescas, de barcos de pesca. Eram sócios de uma rede de pesca. É verdade ou não é? Não eram homens capacitados? Sim. Tinha uma condição, tinha ou não tinha? Sim. Porque se você tem sociedade, você tem barcos trabalhando para você, você tem condição. Hã? Então você vive das condições que você buscou. Então você tem diplomas, você tem sabedoria, você tem conhecimento de tudo que você faz. Só que o grande problema, irmão, é quando Jesus entra no meio disso. Quando nós não tomamos a decisão de viver Cristo, nós estamos perecendo. E as coisas que deveriam acontecer não acontecem. Aqui está escrito que é os primeiros discípulos. Se nós olharmos direitinho, o que parece quando nós lemos essa parte aqui, vai achar que a primeira vez que Jesus encontra com esses homens, sim ou não? Quando é a primeira vez que ele se encontra com Pedro. Se a gente lê isso aqui de uma forma e não ler os outros evangelhos, não entender corretamente o que está escrito, para nós, ele tem o primeiro encontro com Pedro. Vamos ver o primeiro encontro? Abre a tua Bíblia em João, capítulo 1. O primeiro encontro com Pedro. Primeiro João não, é João capítulo 1, tá? João capítulo 1, do Evangelho. Amém? Versículo 40. E diz assim a palavra de Deus. E era André, irmão de Simão, Pedro, olha bem, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Está aqui em 1 João. O que acontece? 1 João, João, o Evangelho de João de Cajun, capítulo 1. O que está acontecendo, irmão? Jesus, ele foi se batizar com seu primo João Batista. E quando ele se batiza com João Batista, vem o Espírito Santo sobre ele, sim ou não? Sim. Então, João, ele tem um relato que ele fala, que me chama a atenção, que ele diz: eis um cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer assim: e este sigam. Quer dizer que vocês não seguem a mim. Por quê? João tinha discípulos. Amém, igreja? Tinha discípulos. Tanto é que nós vamos ver que até em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós estamos estudando sobre isso. Paulo, ele chega na cidade, chega numa cidade a qual ele encontra ainda 2 discípulos de João. Então, porque João Batista tinha discípulos, mas ele falou para esse discípulo que segue a Jesus. Você vai entender o que eu quero dizer, irmão.
ele leva Jesus ao encontro de Pedro. A Bíblia diz muito bem claro, nos chama a atenção, que Jesus vira para ele no capítulo 42, antes de apresentar um ao outro, Jesus já fala para ele. E levou a Jesus no 42, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então Jesus já ali naquele momento já se revela a Pedro e diz: Pedro, tu és filho de Jonas, te conheço o teu passado, mas tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então eu estou dizendo aqui o que você vai ser, porque quando eu conheço o teu passado, eu vou dizer agora o teu futuro. Esse é o primeiro encontro que Jesus se revela a Pedro. Só que Pedro não deu nem atenção. Pedro não deu nem ideia. Olha isso aqui, irmão. O segundo encontro de Pedro com Jesus. Volta de novo lá no capítulo 5. Vamos ler aqui o capítulo 4. Amém? Amém. Voltando aí, versículo 4, 38. Voltando lá. Olha o que está escrito, 4, 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava... Alguém está comigo? Orando, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava com febre, não é isso? Com muita febre. E rogaram-lhe, ensinando-se para ele, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela levantou, e logo o segundo encontro de Jesus com Pedro. E o Pedro nem... O que André fez? É irmão de Pedro, levou Jesus para a casa de Pedro. É a sogra de Pedro. Irmão, o que Jesus está dizendo aqui, irmão? O que a palavra está querendo nos dizer? Que muitas das vezes, igreja, muitas situações, Deus chama você, te mostra o poder dele, tu leva ele para a tua casa, ele faz o que você precisa, aquilo que você quer, e você não está nem aí. Como muita igreja hoje só quer usufruir das coisas de Deus, mas não quer ter responsabilidade. Não quer nenhum tipo de responsabilidade. Quantas pessoas hoje não têm responsabilidade com as coisas de Deus? Faz o que quer, vive do jeito que quer, mas está na casa de Deus porque não tem responsabilidade, igreja. Irmão, isso aqui é sério. Hoje a igreja está vivendo assim. Jesus faz, Jesus anda, Jesus tem encontro, chama ela, faz a diferença. E o que acontece? Estou nem aí. Quando Deus chama cada um de nós, é para fazer um milagre na nossa vida, sim. Mas primeiramente Ele quer que você tome posição diante dEle, para que você seja um Ele aqui. Um Ele aqui. Um representante dEle. O que nós estamos fazendo? Porque nós entramos na igreja, só sentamos, queremos encher um lugar. Encher um lugar, mas é a nossa presença para levar a palavra, para pregar o Evangelho, para dizer quem é Jesus. Pedro poderia estar já contando o que Deus fez na vida dele. Irmão, Deus tem propósito na vida de todo mundo, sim ou não? Sim. Tem ou não tem? E por que ainda não aconteceu na tua vida? Por que as coisas não estão mudando? Por que as coisas estão paradas? As frustrações, a tristeza, a mágoa, a revolta, por quê? Por quê? Porque falta posição sua, igreja. Olha o que acontece com Pedro. Pedro, com todo o gabarito de entendimento daquilo que ele fazia. Tinha ou não tinha? Ele não tinha tudo. Ele não era capaz. Aí a gente chega aqui no capítulo 5. Jesus se cansa, irmão. E no momento que ele falou assim, você não vai não? Você não vai me servir não? Então agora você vai ver o que eu sou. É o Pai chamando, igreja. É o teu Pai te chamando.
Quer ver as coisas acontecer? Faça isso aqui, né, irmão? Seja responsável por isso aqui, ó. Seja fiel nesse lado aqui. Irmão, o que eu vejo, irmão, quando o feriado é na quinta-feira, as pessoas não querem nem aparecer quinta-feira no feriado, mesmo sabendo que estão em casa. As pessoas são preguiçosos. Responsabilidade com o horário, com o tempo, com as coisas de Deus, as pessoas não querem ter. Estou nem aí. Igreja, isso aqui é sério. Olha isso aqui. Aí o que acontece? Com toda a capacidade deles, eles chegam frustrados, tristes, amargurados. Porque eles pensam da seguinte maneira: aí viram um para o outro, Tiago, vamos pescar, vamos fazer aquilo que a gente mais sabe fazer. E foram pescar. Arrumaram a rede. Sim ou não? Arrumaram, é assim que acontece? Vamos pegar o nosso barco, vamos botar no mar. E vamos embora para o mar, alto mar, a noite toda. Ô Tiago, hoje vai ser o dia. Não é assim que a gente fala? Hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou fazer, hoje vai acontecer. E começa, joga a rede a primeira vez, nada pega. Joga a rede a segunda vez, nada pega. Aí alguém diz para Pedro: Pedro, a gente está acostumado a jogar lá naquele fundo lá. Vamos jogar. Joga e nada pega. E isso muitas vezes é você, irmão. Muita gente é nós. Estamos jogando rede para tudo que é lado e não estamos pegando nada. Nada acontece. Por quê? Por que não pega? Por que não acontece? Tu tem um chamado, igreja. Deus te chamou. Não chamou para você brincar de ciranda e cirandinha, não. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Deus te chamou para você estar aqui diante dele e dizer assim, ó, eis-me aqui, porque eu vou fazer. Eu não vou entender isso aqui, ou só eu? Aí joga a rede para cá, joga a rede para lá, joga a rede para cá, nada apanha. O que acontece com eles? Volta frustrado. A Bíblia vai dizer que eles vêm frustrados, tristes. E eles vão começar a lavar a... Eu parei para buscar e entender isso aqui. Buscar lavar a rede. Hoje em dia é fácil lavar a rede, igreja, porque hoje a rede é feita de nylon. Sim ou não? Naquela época a rede era feita de corda. E as cordas eram feitas com um couro de animal. Olha a dificuldade para lavar. Quando eles iam lavar a rede, na verdade, quando eles iam lavar a rede, queria dizer da seguinte maneira: eu vou parar por um tempo. Eu não vou voltar hoje, não vou voltar amanhã, eu vou dar um tempo. E é isso que muitas das vezes a igreja está fazendo hoje. Estou desistindo, estou dando um tempo, estou cansada, estou lutando. Mas por quê? Porque está lutando sozinho, sem a direção de Deus, sem ser filho de Deus. Porque o propósito de Deus é salvação, igreja. Tem tu na tua casa. Sim ou não? Sim. Deus chamou você para ser salvo, mas para você salvar a tua casa também. E como é que eu faço? Me pondo diante de Deus e fazendo o que Deus faz, o que Jesus faz. O que eu faço? Estou nas festas, vivo como mundano. Estou nos lugares, vivo como eles vivem. Estou nas redes sociais, só vejo besteira, mas não falo de ninguém para Deus. E quando ponho, eu ponho que estou com raiva, que estou triste, estou amargurado, estou revoltado. Que é isso, igreja? Nós somos representantes de Cristo ou do diabo? Hoje eu acordei bem. Aí bota lá no Facebook. Que lindo isso. Hoje eu estou revoltado. O que é isso? Irmão, a gente tem que entender o que é de Deus. Aí as coisas não acontecem por quê? Estou frustrado, estou amargurado, estou revoltado. Só que tem uma coisa, irmão. Quando Pedro, ele resolve lavar a rede, chega o homem. Chega Jesus. O carpinteiro. No lugar do pesqueiro, chega o carpinteiro. Olha que glória. Porque, irmão, se nós olhamos, existe um ditado que diz aí que quando você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas,
tudo vai dar certo. Mas não deu certo. Pedro não estava no lugar certo, no mar. Com as pessoas certas, pescadores. Na hora certa, de noite, que é o melhor horário para pescar. O pescador não só vai à noite para pescar. E tudo deu errado. Por que deu errado, irmão? Eu estou na igreja. Oh, glória! Eu abro culto. Eu dou aleluia. Eu faço isso, aquilo, outro. E tu está dando? Por quê? Por quê? Está dando para entender? Porque falta responsabilidade na tua vida. Falta você se comprometer. Pedro até aquele momento ainda era seguidor, não era discípulo. Quando você ficar sendo seguidor e não for discípulo, irmão, você vai ver suas coisas se arrastando. Você vai ver tua vida se arrastando. Amém, igreja? Porque Deus quer fazer coisas grandes. Nós vamos ver aqui uma pescaria grande. O que Pedro precisava era peixe. E ele não deu pouco, ele deu muito. Oh, igreja, vamos prestar atenção. Às vezes você quer muito, mas planta pouco. Vocês doam pouco. Amém? E o que acontece aqui? Quando Jesus chega, as coisas mudam. Só que Jesus tem uma pretensão. A Bíblia, Jesus está fazendo o quê? Pregando o Evangelho. E ele começa um culto na beira da praia. Quando ele vê a multidão, irmão, se junta a ele. Ele olha para trás, a Bíblia diz que ele vê dois. Eu fui estudar também sobre isso. 2 barcos. Será que só tinha 2 barcos naquele mar todo? Aí fui estudar. Naquele tempo, irmão, não tinha carreta, não tinha avião, não tinha nada que pudesse transportar. A única coisa que transportava era camelo, cavalo e barco. Então, naquele tempo, o lago de Genezaré, que é o mar, de 20 quilômetros de distância de um lado para o outro, nossa, 20 quilômetros de distância de um lado para o outro, era transitado por barco. E naquele tempo tinha para mais de 4.000 barcos naquele lugar. O que quer dizer isso, irmão? Isso aqui nos chama atenção. Quando Jesus olha, ele olha só 2, mas ele entra 1.000? Sim ou não? Ele vê 2, mas entra em 1. Mas segundo o estudo tem mais de 4. Mas ele escolheu 1. Qual barco ele escolheu? Irmão, se você está aqui, irmão, em mais de 7 bilhões de pessoas que tem nesse planeta, irmão, você foi escolhido para estar aqui, então tem que dar glória, igreja. Deus te chamou. Se você está aqui, irmão, é porque Deus te escolheu. Não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Porque você acha que não, eu vou para a igreja hoje. Você não vai, Deus está te chamando. O Espírito Santo está te cobrando, vem. Está doendo, vem. Estou passando por isso, vem. Eu estou aqui, ó, passando por isso, mas eu estou aqui. Não desista, igreja. Não vai lavar rede nenhuma, não. Nós vamos lavar rede nenhuma, porque nós vamos jogar de novo. Amém, igreja? E quando ele começa a fazer um culto, ele começa o culto, pregar a palavra. E ele pede o barco do Pedro. Entra no barco do Pedro. Ele não dá nem ideia, Pedro. Começa a pregar. Eu fico pensando para mim, que eu fico viajando na palavra. Eu fico pensando, Pedro cansado, triste, amargurado, revoltado, por ter conseguido nada. Cansado a noite toda, esperando Jesus pregar. E quando Jesus pregava, ele não pregava aqui 40 minutos, não, irmão. Era tempo. Imagina, ele sentado olhando, ele sentado vendo, ele sentado, rapaz. Porque muitas vezes, igreja, você pode estar passando por dificuldade maior, passando por um problema maior, mas Jesus vai usar você, de uma forma ou de outra. Eu estou aqui, ó, passando por maior dificuldade, mas Deus vai usar, irmão. Amém, igreja? Vai usar você. Porque muitas das vezes, irmão, tem um problema. A tua situação, Jesus não está nem aí, porque ele já falou para você o seguinte, ó, se tu estiver comigo,
barco, um homem frustrado, olha bem, não tinha nada no barco, né? Triste, todo mundo revoltado. Você entraria no barco desse? Pela cara do cara. É igual, irmão, as pessoas não dão nada por você, não dão nada por mim. Vê, olha assim, eu não vou dar nem ideia, porque eu nem conversa com você. Não é assim, irmão Luiz? Não é assim que as pessoas fazem? Vamos conversar com ele por quê? Aí, ó, olha o jeito dele. Não vou dar um pouco para ele, olha o jeito dele. Para que eu vou dar? Hã? Só que Deus escolhe, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus escolhe os loucos desse mundo, irmão, para fazer lição. Amém, igreja? Escolhe os que não são para fazer os que sejam. Amém, igreja? Essa é a graça de Deus, irmão. Você pode não escolher coisas boas, Deus escolhe os piores. Sabia que você era os piores? Que isso, igreja? Não, eu era bonzinho. Nossa, eu fazia essas coisas boas. Eu não falava mal de ninguém. Não mentia. Você era bonzinho? Era, Rosângela? Fazia só coisa boa, né? Deus escolheu você. Eu talvez não escolhia nem vocês. Olha, pelo amor de Deus. Deus me livre, não é brigona, reclamando, discute, briga com tudo. Um certo tempo eu falava assim, irmãos, eu casei uma vez, duas, não quero mais não. Porque tanto problema, confusão, aquilo que brigava. Pelo amor de Deus. Não. Porque a gente só escolhe coisas boas. Só escolhe coisas boas. Mas Jesus escolheu Pedro. Amém, igreja? Só que aí começa o culto. Logo que acaba o culto, a Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, vamos embora para o alto mar. Vamos para o lugar mais fundo. Amém, igreja? Como é que Pedro vai ter ordem de um carpinteiro que não sabia nada de pesca? Mas Pedro diz uma coisa que me chama a atenção: sobre a tua. Então o que ele falou? Não é porque Jesus falou para poder ele ir, ele ouviu a pregação. Amém, igreja? Ele ouviu a palavra, e a palavra gerou fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? E quando ele disse assim, sobre a tua palavra, eu jogarei. Sim ou não? Imagina eu chegar para o irmão e falar: meu irmão, ó, tu fez aqui tudo errado. Por que o carpinteiro fala para o pescador: você vai jogar a rede lá? Porque nós escutamos o ditado, mas também tem um avesso, entende? A gente escutou um ditado que estão no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa para dar. Só que ele estava, quando ele fala para a pessoa errada, que era um carpinteiro, não era um pescador, na hora errada, que era de dia, né? No lugar errado. Por quê? O pescador pesca na água fria, não na água quente. De dia a água estava quente. Não pega peixe, irmão. Tu vê que quando a gente vai pescar de dia, a gente tem dificuldade de pegar muito peixe, porque está de dia. Os peixes comem à noite. Sabia disso? Alguém sabia disso? Então, irmão, por isso que você vai ver muita gente vai pescar à noite, passa a noite pescando. Por quê? Porque a noite é melhor hora para pescar. As águas são frias, então o peixe sobe, água quente, o peixe não gosta. Amém, igreja? Então nós vamos entender que está tudo errado. Mas é onde que vai dar certo, igreja? É pela confiança na palavra. Pedro acreditou na palavra, gerou fé dele, gerou no coração dele. E o que aconteceu? Ele jogou a rede. E a Bíblia diz que ele pegou muitos peixes. Pegou ou não pegou? Irmão, aqui nós vamos entender, irmão. Só tem uma coisa. Para a gente terminar aqui, que eu não quero estender muito tempo. Irmão, a igreja está querendo pegar muita coisa. Nós estamos buscando tantas coisas, e por que as coisas não vão funcionar nunca? No meu coração, Deus falou comigo assim, ó. Deus falou comigo assim: eu
não quis que o Pedro pegasse. Então eu falei para os peixes: peixe, não entra na rede, porque ele precisa ter comigo. Eu encontrei com ele a primeira vez, ele não me deu atenção. Eu fui na casa dele a segunda vez, fiz um milagre na casa dele, ele não me deu atenção. Então ele vai ter que me dar. Quer dizer, isso aqui, irmão, muitas coisas se arrastam na sua vida, na minha vida, na nossa vida, porque nós não queremos viver Deus. Em vez de nós vivermos a vontade de Deus, vamos viver a nossa. Nós não compartilhamos nada. Nós programamos tudo, fazemos tudo, mas não botamos Deus no meio. Então muitas coisas, irmão, está faltando acontecer porque falta você tomar posição de quem você é. Você é filho, você tem um chamado. Então viva o chamado que você está. Hoje, irmão, aqui ó, a quantidade de pessoas aqui. Estava vindo 2 pessoas, cadê as pessoas? Estão procurando coisas por aí. Em vez de procurar Jesus, porque até em tempo que algumas pessoas entrando aqui, elas não ouviram falar de outra coisa, se não for Jesus. Se não quer Jesus, meu irmão, não vai estar. Se estiver procurando outras coisas, meu irmão, então você vai ter que ficar lá fora. Amém? Aí a vida não anda, as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu estou procurando um monte de besteirada, um monte de lixaria, conversa fiada. Raimundo falou aqui, procurando um monte de profeta. O profeta daqui, que fala de lá, que fala de cá. Quem disse que profeta pode fazer alguma coisa? Nem no Velho Testamento podia. Podia? Ele só dava recado, aquilo que recado que Deus mandava. Era recado, era um correio. Para falar a verdade, irmão, profeta nada mais era que um correio. Sim ou não? Mas o profeta X, o profeta aquilo. Irmão, Jesus é a nossa vida. Jesus que morreu por você, Jesus que deu a vida por você, Jesus que cura, que liberta cada um de nós. É Jesus. Se você não quer Jesus, irmão, então vai procurar profeta lá fora. Precisa estar aqui. Quem está aqui, irmão, é porque quer Jesus. Então tome posição, irmão, de quem você é. Seja um de Jesus. Amém, igreja? Quer pegar coisas grandes? Quer coisas maravilhosas na tua vida? Seja Cristo aqui nessa terra. Amém? Amém. Deu para alguém entender aí? Amém. Então vamos entender aqui, para terminar aqui, irmão. Olha bem isso aqui. Versículo 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhe. 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhe a rede. Alguém entendeu isso aqui, irmão? Para mim está errado. Eu li isso aqui de novo, e eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas eu li essa semana. Hoje esse aqui me falou que essa palavra está errada. Onde está errado, irmão? Alguém aqui tem um pé de sardinha em casa? Não. Tem um pé de salmão? Corvina? Não. Então, por quê? Porque o peixe só tem vida dentro da água. Por quê? Porque peixe se pesca, peixe não colhe. Como é que Lucas escreve? E fazendo assim, colheram. Como é que vai colher, irmão? Pescaram, está errada a palavra. Tá ou não tá? Todo mundo. Olha o que Deus falou para mim. E eu fui falar com Deus. Procurei em outras Bíblias, irmão. Fui na internet. Tudo está escrito colheram, 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 colheram. Aí você tem que ir para o pai. Pai. Lucas, grego, um homem sábio, médico, inteligente. Por que ele fala colher? Aí Deus falou como se fosse assim para mim. Ô mané. Você não está entendendo que isso é uma colheita? Porque eu pensei. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis. Deus não deixa escarnecer. Tudo que é aquilo que o homem plantar, isso ele colhe. Então para haver colheita tem que haver plantação. E por que ele falou numa pescaria? Ele fala colher. Aí Deus falou, porque isso não foi colheita, foi uma plantação. Como foi a plantação, Senhor? Ele plantou uma frustração, um barco vazio, e eu entrei para poder ele colher. Deu para entender? Deu para entender? Hoje
fez para ele? Colher peixe. Deus nunca vai tirar. Quando você abre o teu coração, você vive a vontade de Deus, irmão, Deus nunca vai tirar o que você tem. Ele vai pegar o que você tem e vai te dar muito melhor. Vamos parar para analisar aqui, biblicamente, como está dizendo isso, irmão, é verdade? Claro que é. Se nós olhamos, Abraão tinha somente um filho, que era aí? Era aí? Isaac. E Deus falou para ele assim: Isaac, me dá o teu? Sim ou não? E o que Isaac fez? Pegou o filho dele e entregou? Deus ficou com ele? Não, entregou de volta. Mas ele disse para porque você confiaste a mim, tu serás o pai de uma grande nação. Sim ou não? O que aquele povo no deserto com Jesus precisava? De comida. E ele vê dois peixes e 5. Ou é 2 pães e 5? É 2 peixes e 5 pães? Irmãos, quando Jesus ele pede os peixes e os pães, ele faz o quê? Ele dá graça e devolve a eles. E a Bíblia diz que ele alimenta mais de 5.000 homens. Deus ele só quer o que você tem para poder te devolver muito melhor. Ele disse para a mulher samaritana, e diz da seguinte maneira: mulher, me dê água, que eu farei de vós uma fonte. O que é maior? A água, o copo d'água ou uma fonte? Deus não quer te usar para te fazer ser grande, irmão. Tem coisas grandes, coisas maravilhosas. Ele falou para Ana: Ana, o que você quer, Ana? Ela falou assim: Senhor, só quero um filho. E ele pegou e deu um filho para ela. Amém, igreja? E irmão, o que Deus quer é somente usar você para te dar coisas grandes. O que você tem para colher? O que você tem para oferecer? Da tua vida, irmão, da tua força de vontade, tua responsabilidade, o teu coração. Dá a Ele que você vai ver coisas grandes na tua vida. Amém, igreja? É para isso que nós fomos chamados. Para terminar, vamos pular aqui para o versículo 11, 10. Porque senão a gente vai passar o tempo e agora já nos cobra. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aí ele diz aqui, irmão, de hoje em diante será pescador de homens. Quantas palavras Jesus está dizendo para ele aqui, ó Pedro? Tu viu o que eu fiz com você? Tu viu o que eu fiz na tua vida, não viu? Tu viu o que eu posso fazer? Viu, né? Antes, você pegava peixe para morrer. Sim ou não? Então tudo que você botava a mão era morte. Pedro, tudo que você botava a tua mão era morte. Só que agora em diante, tudo que você botar a mão, que agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Antes você pegava peixe para morrer, agora você vai pegar homens para viver. Amém? Aí, em vez de você agora botar a mão para morrer, agora você vai botar a mão para viver. Você vai dar vida. Por quê? Por quê? Olha o que ele vai dizer no versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o... Isso é nós, igreja. Segue a Jesus, anda com Jesus, vive com Jesus, que você vai botar a mão, e tudo que você botar a mão vai se gerar vida. Amém, igreja? Hoje eu estava conversando com a irmã e ela falou comigo: irmão, o que está acontecendo aqui no meu lar, aqui no meu trabalho aqui, é coisas maravilhosas, é a graça de Deus, irmão. E isso que eu vou fazer, você faz no seu trabalho, aonde no teu escola, aonde eu estiver, bote a mão, irmão. Ai, irmão, tem que ficar tocando em tudo. A mão no teu coração, irmão. Começa a botar a mão no teu coração, em cada lugar que você vai ver que ali vai ter vida. É na tua família, é na tua casa, onde você estiver. Põe a tua mão, que nós vamos ver a glória de Deus. Vai ser pesca grande, vai ser pesca maravilhosa, vai ser grandiosa, porque nós somos discípulos, não seguidores. Seguidores, irmão, para no meio do caminho, mas discípulos, independente da situação, segue em frente. Amém, igreja? Uma linda salva de palmas. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, levante aí.